Então, pessoal, 3I Atlas é esse objeto interestelar, por isso que o nome é 3I, porque ele é o terceiro objeto detectado pelo sistema Atlas, né, a entrar no nosso sistema solar. Então, ele é um objeto que vem do centro da galáxia para cá. Atlas é a abreviação de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que é um sistema que a NASA tem junto com a Agência Espacial Europeia para a detecção de objetos que possa haver risco de se chocarem com o planeta Terra, né? Se esse 3I Atlas fosse chocar com a Terra, é extinção total, porque ele é maior, inclusive, do que o objeto que se chocou 65 milhões de anos atrás, que acabou com os dinossauros, por exemplo, e deu abertura para nós mamíferos dominarmos o planeta, né? Então esse é o terceiro objeto identificado pelo sistema Atlas, por isso que ele chama 3I, e ele é muito diferente de todos os outros objetos, então é por isso que ele está causando justificadamente toda essa polêmica. Esse estudo é o maior hype de notícias da atualidade, esse objeto. A primeira pergunta que eu faço antes da gente entrar nisso vou perguntar para nós aqui da mesa e para vocês da audiência. Quando a NASA resolve censurar, apagar, ocultar, esconder imagens, vocês acham que isso é uma evidência? É uma forma de tentar praticamente provar que existe algo ali que não deva ser visto pela grande população? Afinal de contas, o ocultamento chama mais atenção do que literalmente expor o próprio objeto, as próprias fotos. O que vocês acham? Você acha que o simples fato de estarem ocultando já revela, então, que existe algo ali? Quem responde primeiro? Pode o Henry Lodato. Então tá bom. Primeiro, quando eles ocultam imagens, só se alguém de dentro da NASA vazar a informação de que foi ocultado, que fica sabendo fora. Então, a NASA, como ela não é composta por uma maioria a gente pode até falar disso aqui, de militares, eles são civis, eles não estão sujeitos ao Código Militar de Conduta, que é obedecer sob penas severíssimas, né? Caso não siga com obediência ordens superiores. Então, os civis, isso eu falei numa entrevista, porque todo mundo fala assim para mim, por que nessas novas audiências, que está um programa legal também, nessas novas audiências que tem no Congresso americano, que vão falar, por que são todos ex-militares? Por que não vai um militar lá falar? O militar da ativa não vai, porque ele tem o código de conduta dele, o superior dele vai falar, não, você não vai. Então, por isso que você não vai ver nenhum militar da ativa falando algo polêmico nesse sentido de OVNIs e tudo. Aí depois que ele se aposenta, né, ele dá baixa lá na patente dele, no trabalho dele no serviço militar, aí ele pode falar o que ele quiser, porque ele virou um civil. Ele tem uma categoria lá como ex-militar, mas ele não está mais sujeito às ordens civis. Então, no caso da NASA, para se descobrir que há ocultamento de imagens, essa informação tem que vazar lá de dentro. E vaza atualmente, porque existe uma grande campanha, inclusive o atual presidente lá americano, ele quer essas informações sejam divulgadas. Porém, né, e aí respondendo a pergunta se essas informações são indicação cabal que algo precisa ser ocultado. Eu acho que primeiro eles ocultam, veem se existe uma forma de comprovar, sinal, isso aqui é alguma coisa. Então vamos criar, eu trouxe umas imagens de Marte, que a gente pode falar bem o caso de umas imagens de Marte que a gente tem aqui. Vamos dizer que isso aí a gente encontra uma forma de explicar o inexplicável, como uma versão oficial. E aí a academia toda vai entrar na versão oficial da NASA e falar assim, não, a NASA já falou que o 3I Atlas é só um cometa diferente. E a NASA falou, tá falado. Só que hoje você tem uma gama tão grande de estudiosos independentes aí, que tem equipamentos, melhorou muito essa questão de equipamento, a parte computacional que faz os cálculos todos, e eles têm versões diferentes da NASA, né? Então eu acho que
quando a NASA oculta informações, é indício que minimamente ela tem dúvida de que aquilo deva ser divulgado. Perfeito. Eu acho que é o seguinte, muitas pessoas não sabem, até o próprio Loirão, que é o presidente atual, né, dos Estados Unidos, às vezes nem para ele chega as informações, porque ele é um Não cargo chega. que ele tem que fazer outras coisas, Uhum. na verdade. Não estou nem diminuindo a parte ufológica. O cara tem que toda uma pressão no Oriente Médio e não sei o que lá. E então acontece que essas coisas ufológicas e a NASA fica muito lá, eu acredito, né? Aí você que estuda mais deve saber exatamente como que é essa hierarquia de saber ou não saber, mas se esconder é porque tem alguma coisa. Nós íamos para Washington tem coisa de 3 meses atrás, acabou que a viagem não aconteceu, e indo para Washington, eu tentei negociar uma reunião com a congressista americana Ana Luna. Ela é republicana da Flórida, do 17º distrito da Flórida. Falei isso já uma vez dela. Lá da região de Tampa. E porque ela é a congressista indicada pelo presidente americano para fazer todo esse processo de liberação de informações de alienígenas, de UFOs, de quedas de astronaves, né? E ela está fazendo um trabalho grande, um trabalho muito bom nisso. Ela está chamando muitos depoentes que estão indo no Congresso em sessões sob juramento, né? Então, desculpe, ela está trazendo muita informação, aí vem aí a descredibilização que é feita em cima dessas informações. Aquilo que eu acabei de falar. Por que é um ex-coronel, não é um coronel atual? Por que é um ex-funcionário da NASA? Eu não acredito em tudo que eu vejo ali. Sob juramento eu levo um pouco mais a sério, porque eu acho que as pessoas têm... acho que é mais difícil o cara mentir sob juramento, né? Porque ele está cometendo perjúrio em uma sessão oficial do Congresso americano. Se isso é descoberto, o cara vai em cana, né? Além do fator moral, assim, que é o juramento, pelo menos para mim, seria uma coisa com uma força moral muito maior. Então essa moça, ela é moça, ela deve ter 34, 35 anos de idade. E ela tá fazendo um belíssimo trabalho disso, eu assisto todas as reuniões do comitê lá de disclosure das informações, e eles falam abertamente de tudo. Eu já vi 7 seres, eu participei do estudo na maca com 3 seres que já tinham passado, eu cheguei a entrar em 4 naves, eles explicam tudo e com detalhes, né? Então tem muita informação que tá saindo sob juramento lá. Então eu acredito que chegou o momento, assim. E agora com esse asteroide aí, o 13 Atlas, nunca houve isso. Isso realmente é um fato inédito para a humanidade. E há mais de um tipo de conclusão que pode se tirar sobre o que é esse objeto. E acho que a primeira delas é que nós nunca saberemos exatamente o que é. O que é mais, para mim, é mais intrigante ainda. Porque se fosse dos objetos mais comuns que a gente tem por aí, de ver, de cometa, que está aqui dentro do nosso sistema solar, girando, mas não, esse não. Muito bem, a gente já fez um programa sobre o 13 Atlas, mas o buchicho está correndo pelo mundo todo e você trouxe novidades aí, então vamos começar a destrinchar essas novidades, não é isso? Vamos, e antes da gente começar, pode até voltar para o slide anterior, querido Henry, eu queria que você explicasse as 3 características principais que fazem esse objeto atrair tanta atenção e ser tão diferente e tão estranho. Tá bom. As medições que são feitas, né? Vocês imaginem a tecnologia que precisa para localizar um objeto desse no céu para poder fazer essas medições. É como alguém dar um tiro de fuzil e acompanhar a bala, o projétil do fuzil para fazer medições. Esse objeto está a 240 mil, vai chegar a 240 mil km por hora, está a 220 mil. Então, primeiro, a velocidade absolutamente fora do comum. Ele vem do centro da nossa galáxia, né, da Via Láctea. Ele tem 7 bilhões de anos. Ele é mais antigo que o nosso sistema solar.
E ele está numa trajetória totalmente atípica. Porque um objeto desse que está girando há bilhões de anos pela galáxia, ele fatalmente ele se chocaria com alguns outros objetos. Como ele está no espaço, não tem atrito, ele está lá, você dá um peteleco nele, ele gira, ele teria um movimento errático, né? De giro, como um cometa. Não, ele tem um movimento praticamente estável, estabilizado. Isso ele é muito fora do comum, isso. Então é a velocidade, a estabilidade. Ele agora tem o Dr. Avi Loeb, que eu trouxe uma foto dele aqui. Ele está afirmando, eu vou ler a frase, que ele está emitindo uma luz frontal. Isso nunca foi visto, né? E ele está emitindo uma luz frontal. Ele tem uma cauda frontal. Os astrônomos estão justificando isso porque a cauda está apontada para seria, digamos assim, a proa, né? A parte da frente do 3 Atlas está apontada na direção do Sol. Desculpa. Então, que isso está fazendo com que ele desprenda alguns gases, né? E isso cria uma cauda frontal, que é raríssimo. A perda de massa desse objeto ela é muito pequena, em torno de 10 quilos, estimam 10 quilos por segundo. É uma perda de massa ínfima, perto de outros cometas, né? Você imagina, 10 quilos por segundo, mas isso, para os números astronômicos isso é mínimo, né? E a trajetória que ele está fazendo, né, que está chamando muita atenção, é uma trajetória de que parece que houve um conhecimento de astronomia e matemática para calcular essa trajetória, para ele passar de lado pelo nosso sistema solar. A chance disso acontecer, eles estimam em 0,2%, passar assim ao largo do nosso sistema solar, sendo estilingado pelo Sol, onde ele deve acelerar. Ele vai ficar escondidinho um tempinho atrás do Sol, a gente da Terra não vai conseguir ver. Esse é o grande mistério, né? É um dos grandes mistérios. E ele vai seguir de forma que ele poderia, se for uma nave pilotada, habitada, algum objeto artificial, estudar todos esses planetas do sistema solar, depois seguir em frente. Agora, vamos entrar no reino encantado das possibilidades. Está vindo para cá, está na direção do Sol. Haverá um desvio em função da gravidade do Sol, né, para ele seguir reto, em teoria, para fora do nosso sistema solar e nunca mais voltar para cá. Ele vai para os confins do universo até que ele deixe de existir, até que ele se desintegre totalmente. Só que, e se ele fizer uma mudança de rota depois da passagem do Sol, aí dá para falar com certeza que é um objeto artificial. Porque qualquer objeto que está aí no espaço está sujeito às leis de gravitação universal, né? Então, se ele desacelerar, tem até um filme de ficção científica que fala isso, ele deve lembrar qual que é. Que eles estão observando um corpo indo em direção ao planeta Terra e o cientista vira para o outro e fala assim, ele está desacelerando. Então, assim, é certeza que é artificial. Se isso acontecer, a gente vai ter nós teremos o primeiro contato. Mas aí tem uma data para isso, né? São duas as datas principais. A data que ele vai estar escondido no Sol, que é em torno de 29 de outubro, né? Então daqui a 2 meses. E a data que ele vai estar mais próximo da Terra, seguindo a trajetória que eles calcularam, né? Isso levando em consideração que ele não mude a trajetória dele com algum... Só se você aplicar uma força nele para ele... Com outro vetor de força para ele mudar a trajetória dele, né? No dia, se eu não me engano, 19 de dezembro, ele vai estar mais... Seguindo a trajetória que é calculada por ele, vai estar mais próximo do planeta Terra, que ainda assim são 270 milhões de quilômetros da Terra. Então não há chance, seguindo a trajetória do cálculo gravitacional deles todos aí, inclusive do Dr. Avi Loeb, não há chance de se chocar com o planeta Terra. Ele vai passar de uma forma que, se houver, digamos, os cientistas alienígenas dentro desse objeto, é a posição perfeita para estudar todos
os planetas do nosso sistema solar. E depois seguir em frente. E se for esse o caso, se o 3i Atlas for uma sonda de pesquisa, ela está seguindo o formato e a estética e a estratégia perfeita. Sim, Porque exatamente. ela está absolutamente camuflada em um asteroide. Inclusive, eu lembro de documentários, né, do National Geographic, em que eles iam estudar animais, em que eles vestiam o leão, por exemplo. Ah, sim. Eles vestiam uma roupa de leão Para se aproximar com a câmera. e se aproximava com a câmera. Vestiram uma roupa meio de rinoceronte e se aproximava. Era uma coisa meio rústica, assim, mas funcionava, porque literalmente não atraía a atenção dos bichos. Então, eles entravam no habitat. Então, para nós, que somos uma civilização primitiva para eles, um meteoro seria o disfarce perfeito, não? Uma civilização que tivesse essa capacidade para o Ale que deu essa teoria, não vi ninguém no mundo, de tudo que eu fuço, 3, 4 horas por dia que eu fico fuçando, ninguém no mundo falar a teoria do Ale. De que é um pedaço de pedra mesmo, é um asteroide, porém, esse asteroide é usado como carenagem, como fuselagem para uma nave, para um centro de estudos, para um grupo de cientistas, para uma pequena civilização, né? Porque, novamente, pelos cálculos, esse objeto está vindo do sistema galáctico central, vindo em direção ao nosso... Nós estamos na periferia da galáxia, né? Então tá para sair da galáxia já. E é uma velocidade incrível. Então, se ele tiver um sistema de impulsionamento, por isso que ele tá essa trajetória tão retilínea assim, e ele não está instável, ele está estável, né? Pode ser que ao invés de construir essa civilização tenha chegado à conclusão, é aquilo que o Ale falou. Vale mais a pena pegar uma rocha que estava lá perto de onde eles estavam, escava essa rocha, faz a nave interna, coloca um sistema de propulsão, você não precisa fazer carenagem, não precisa fazer cockpit, não precisa fazer nada, entra e vai e dá o impulso, né, para ela ir na velocidade que você quer, usa a estilingagem de planetas e sóis, né, estrelas para acelerar a velocidade. Então é perfeito, exatamente como funcionaria se nós fôssemos fazer algo, nós faríamos assim. Se nós fôssemos fazer algo, eu falava, como é que a gente vai fazer uma nave para estudar o planeta vizinho ali? Vamos disfarçar ele de meteoro. Se a gente conseguir pegar um meteoro mesmo e escavar e construir lá dentro, melhor ainda, ninguém vai ver. Vamos falar, só um meteoro passando aqui perto. Pode ser que eles calculam que tenha 7 bilhões de anos o objeto em si, né? Não exatamente o que está dentro do objeto, caso seja essa hipótese de ele estar sendo usado como uma nave, né? Que internamente você tem lá corredores e hangares e refeitórios e banheiros e tudo mais, né? E cabe, pelo espaço, caberia uma cidade inteira ali. Cabe, é maior que Manhattan, né? Então, cabe uma cidade inteira. 11 quilômetros de comprimento aproximadamente. Né? Ótimo, então vamos continuar aqui aos seus slides. Vamos lá, que Tá. estão bem bonitos lá na tela. Essa é a última foto que a NASA colocou do 3i Atlas. Tem aí o crédito da NASA, Agência Espacial Europeia. Sem censura. Né, da UCLA, da Universidade da Califórnia de Los Angeles, né? E essa é a última antes da censura. Essa foto é de ontem, dia 21 de agosto. E aí mostra o objeto com um jateamento como se fosse uma cauda frontal. Calma lá, vamos só entender. A gente está vendo ali, tem um clarão, tem um clarão no meio. Isso. E tem uns risquinhos mais claros os risquinhos passando em volta. Os risquinhos, o que é cada coisa. Tá, os risquinhos você pode chamar, é um termo que astrônomo não gosta muito, que é poluição zodiacal. Você está olhando para o céu, você tem lá estrelas, você tem lá, no caso não são outros objetos, são estrelas, dependendo da definição que tem o objeto o sistema de observação aqui da Terra, né? Você tem toda uma poluição zodiacal atrás que atrapalha você ver com mais nitidez só o objeto, né? Porque tem
E nossa Via Láctea é cheia de estrelas que fazem sistemas solares ou não, né? Então, ele tem aí estrelas de fundo, ele está em movimento, é por isso que as outras imagens são risquinhos, né? Parece, porque é uma velocidade muito grande. Você imagina, novamente, dizendo como se fosse uma foto tirada de um tiro de fuzil, né? Então, o projétil, ele deixa um rastro, né? E no centro você tem o Trace Atlas. Então vocês estão olhando para a imagem, o Trace Atlas está se deslocando aí da esquerda para a direita. E vocês veem que aparentemente a parte da direita dele ele tem uma cauda frontal. É como se ele tivesse um farol na frente, né? Então, peraí, então só para as pessoas entenderem, é como se o objeto estivesse indo em direção a você ali na imagem. Deixa eu me ver na imagem. Isso. Então ele tá indo na sua direção. Isso. E aí é estranho porque a luz ela parece ter uma cauda virada para frente. Isso, exatamente. Então é como se fosse uma lanterna, por exemplo, num farol de carro, quando você liga a luz, ela vai iluminar a parte da frente, vai gerar esse flare. Isso. Uma das teorias que giram por aí é que ela está emitindo alguma forma de luz própria. Para frente frente do isso, objeto. Isso. O que seria essa luz? O que a gente consegue... Isso pode ser que não seja a luz, pode ser que, como ela está indo em direção ao Sol, né? Então a radiação do Sol e a luminosidade do Sol está dissolvendo um pouco da superfície. Vai arrumar? Está dissolvendo um pouco da superfície. E isso está fazendo com que forme essa cauda inversa, né? Essa é a informação, é a possível explicação. Isso. Mas parece muito ser uma luz. Parece um foco, literalmente um foco de luz. E o objeto, ele perto da luz, ela é tão superior que o objeto fica escuro ali atrás, não dá para ver nada. Ele não tem luz própria, apesar que estão dizendo que ele emite alguma luz da sua parte frontal, né? E isso, a gente só enxerga esse objeto porque ele está refletindo a luz do Sol. Mas a gente não enxerga o objeto. Não dá para ver o objeto. Hoje consegue se enxergar porque ele já está refletindo a luz do Sol. Por isso que ele foi detectado. Então, nessa foto, ele não reflete luz do Sol, mas ele tem uma emissão de luz frontal. Não, essa foto é das duas coisas. É da reflexão da luz do Sol e da possível luz frontal que ele tem. Artificial. Provavelmente artificial. É impossível ser algum tipo de emissão de luz natural, tipo um vulcão interno expelindo plasma. Não há casos estudados dos outros objetos aí, o 2i Atlas e o 1 Atlas. Esse é completamente sui generis. Então essa luz que a gente está vendo, só para a gente matar de vez, essa luz que a gente está vendo na imagem, só tem duas possibilidades. Ou é uma reflexão aleatória do Sol ali, muito específica, ou é uma luz artificial criada por algum tipo de inteligência. Isso. Então não tem meio termo mais. São as duas explicações que eles encontram, e é claro que o rebatimento da luz do Sol está na frente na academia, né? Sim. Porque falar de quaisquer coisas sem 100% de comprovação na academia... por isso que eu tenho uma foto do Dr. Evileb que eu vou colocar aqui também. Ele está assim comprando uma briga, que ele tem muita credibilidade, né? Ele é de Harvard, né? Então mas ele está comprando uma briga assim que ele realmente aposta que ele não afirma categoricamente o que é, mas ele fala que pode ser, né? Então a gente tem uns meses até descobrir exatamente o que é. E, novamente, se esse objeto se desviar da rota ou desacelerar, aí não precisa fugir para a montanha, não, mas começa a estudar aí exopolítica e espiritualidade, porque vai rolar. Eu tô torcendo para isso. Qual a sua opinião pessoal, então, com base essa imagem, gente? Então, só para as pessoas entenderem. Essa é a imagem mais atual. Sim. É o último grito do momento. Não tem nada mais atual que isso hoje no mundo com relação à imagem deste objeto interestelar, certo? A NASA parou de fornecer novas imagens. Por isso que a gente fala que a NASA está censurando. Ela parou
de fornecer novas imagens. O que é estranhíssimo, né? É, bastante. Porque se fosse tranquilo, pode ver se fosse qualquer aí e coisa, tal. E a tecnologia para observar em detalhes é só a NASA e a Agência Espacial Americana mesmo, europeia, digo, a Agência Espacial Europeia e o CLA que tem. Porque se você tiver um telescópio razoávelzinho, sei lá, 200 milímetros de lente, assim, e você apontar, acho que agora está na direção da constelação de Sagitário, o objeto, e você apontar para lá, você consegue ver o objeto, né? Mas não em detalhes. Você não consegue fazer exame de espectrografia de luz, você não consegue determinar nada, mas você vê o objeto. Você vai pegar o mapa, você pode usar o Starwalk, desculpe, dois softwares que você pode usar, dois apps, Starwalk, tem a versão gratuita e a versão paga, e o Sky Tonight. Você pode baixar esses dois aplicativos e colocar lá 3D Atlas, ele vai te mostrar a posição no céu que está o 3D Atlas atualizado, de acordo com a sua localização no planeta Terra, porque a Terra tá rotacionando, tem um movimento de precessão também. Então o céu que a gente vê aqui não é o mesmo céu que se vê no hemisfério norte em boa parte, né? Então aí você consegue ver o objeto, mas não dá para fazer essas pesquisas como eles estão fazendo, chegar à conclusão de tamanho. O cálculo de velocidade até talvez seja possível se você ficar observando por um bom tempo, né, e você tiver muita precisão. Mas as informações pesadas vêm de lá mesmo, da NASA. Legal. Vamos pro próximo slide, que temos muitas coisas boas aí. Tá, esse slide, ele mostra a trajetória do objeto, né? Que é essa linha verde, que ele está passando de forma que é perfeita para ele examinar os planetas do nosso sistema solar. Isso levando em consideração que ele vai seguir essa trajetória, né? Vocês estão vendo uma pequena curva aí, essa curva, ela é feita em função da atração gravitacional do Sol. Então o Sol vai atrair o objeto para ele fazer uma pequena curva, e aí ele deve sair do nosso sistema solar, se eles não vierem estacionar por aqui perto, né? Sair do sistema solar e nunca mais volta. Vai seguir uma trajetória pro infinito aí, até ele se dissolver, né? Então essa trajetória é uma trajetória astronomicamente perfeita, aritmética, e isso é absolutamente inédito também. Esse é o Dr. Avi Loeb. Só volto só um pouquinho. Esse momento que ele vai estar atrás do Sol, o que isso pode significar? Tem algum sentido? Não? Especulações? Tá. Vamos a todas as especulações sem censura. Uhum. Né? Uma primeira especulação dos ufólogos da minha turma, assim, que a gente torce, que ele está indo atrás do Sol, que é para ele se preparar para fazer um movimento para vir em direção ao nosso planetinho azul, o terceiro planeta do sistema solar, né? E nessa direção, atrás do Sol, a gente não vai ter informação nenhuma dele. Não vai ser possível vê-lo, porque ele está falando lá de poluição zodiacal. Esse é o ápice da poluição zodiacal, né? Ele vai estar atrás do Sol. Não dá para ver, né? Novamente falando, poluição zodiacal é um termo que os astrônomos detestam, mas eu falo. E aí, então ele atrás do Sol, se ele acredito que ele vai acelerar em 10% mais da velocidade dele, vai passar de 220 mil para 240 mil quilômetros por hora, né? E aí ele seguiria em frente. Se atrás do Sol ele refizer a rota dele e desacelerar, aí é aquilo que eu falei, já prepara aí os turbantes, as velas, as mandalas, tudo, porque vai ter visita aqui. Visita nunca vista antes. Então prepara o churrasco. O que importa é o que vai acontecer depois da passagem do Sol. Depois da passagem do Sol, que exatamente. Data seria? Quanto tempo ele fica atrás vai ser, do Sol? se eu não me engano, dia 29 para 30 de outubro. Acho que horas. Aí se no dia 30 de outubro falar, mexeu.
Aí já era. É Se extraterrestre. não obedecer essa órbita que tá mostrando, tá lá na imagem, tá lá? Tá lá agora. Essa curvinha à direita do verde aí, que eles calculam em função da atração gravitacional do Sol nesse objeto, se não for exatamente isso, algum outro vetor de força foi aplicado, ou para ele reduzir, ou para ele mudar a rota, e aí isso não é natural, isso é artificial. Para qualquer situação que não for essa, se ele for para direita, para Qualquer- esquerda, para cima, qualquer para situação. baixo, para terra, para fora Qualquer da situação. terra. Se ele não seguir exatamente essa rota que é calculada e precisa ser esse é um cálculo já primário para os nossos astrônomos, super primário, né? Se não seguir exatamente essa rota, qualquer desvio disso aí é decorrente de uma aplicação de força, como eu falei, em alguma direção, em algum vetor e que desvia o objeto. E essa força, a menos que ele se chocasse com um outro grande objeto que tivesse no caminho, não. E esse é um dos grandes mistérios, né? Porque ele está bilhões de anos aí girando e nunca se chocou com nada, né? As chances disso acontecer, né? Por isso, e quando ele se choca, ele vai fazer aquele wobble, né? Ele vai fazer aquele movimento instável dele, né? E só muda esse movimento instável, só se estabiliza de novo com a aplicação de outra força. Muito bom, muito interessante. Então, o negócio é aguardar mesmo. Sim, tá perto, hein? Ou talvez, última pergunta só com relação a isso. Qual é o melhor momento, o momento ideal de maior proximidade para que a NASA consiga fazer fotos os mais nítidas possíveis? No dia 19 de dezembro, o 3 Atlas, ele vai estar na menor distância do planeta Terra, né, que já falei são 270 milhões de quilômetros, que é a mesma distância do Sol a Marte, né? Não vai passar raspando, não. E tem uma sonda em Júpiter chamada Juno, que eu falei isso também no outro, ela tem um pouco de combustível ainda. Então eles podem direcionar essa sonda Juno para ir na rabeira do 3 Atlas pegar informações melhores, fazer imagens melhores. Então eles provavelmente vão fazer isso para não perder a oportunidade. Daqui da Terra, o que a gente tem hoje não tem nada que consiga dar um super zoom. Mostra aquela primeira imagem que tem no slide. Essa imagem que está aí, a gente não tem nenhuma tecnologia que consiga fazer uma foto com essa nitidez. Não tem. Não tem. Nem o James Webb, o Hubble, nada. Não, porque lembra também que esse objeto está a 220 mil km por hora. Né? Então e numa distância é muita tecnologia, mas não tem como fazer uma foto nítida assim, não. Essa imagem ela é especulativa, né? Inclusive do formato. O Oumuamua, que foi o 1 e Atlas, também tem um formato parecido, porém é 10 vezes menor. 10 não, mais, quase 90 vezes menor do que esse, né? Então não tem. Talvez o Juno, a sonda Juno se aproximando mais, consiga fazer fotos bem mais nítidas, né? Acho que aí vai ser possível. Mas ele não vai ter... o James Webb também está no espaço, né? Então ele não sofre influência de poluição da Terra, poluição luminosa, camadas de ar, né? Ele está lá, mas não consegue fazer, não. Essa imagem ela é especulativa. Então vamos continuar. Vamos lá para a próxima. Esse é o Dr. Evi Loeb, né? De Harvard. Que é a pessoa que está botando lenha na fogueira aí da academia. Ele está sendo bastante ousado nas teorias dele. E ontem ele falou o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Ele falou que o 3 Atlas pode ser uma espaçonave alimentada por energia nuclear. E a poeira emitida da sua superfície frontal pode ser de sujeira acumulada em sua superfície durante sua viagem interestelar. Né? Então, ele não afirma isso, ele afirma que essa é uma possibilidade. Né? Então, olha como o cara está sendo ousado, né? Então, essa é uma afirmação dele, vocês podem procurar na internet. Deixa eu ver se eu tenho a fonte aqui, né? Não, se for no pai de todos aí no Google, você encontra, né?
Então ele tá fazendo com que a mídia fique muito mais atenta ao objeto, né? Quando o Oumuamua ou o Borisov, os outros dois objetos vieram para o planeta, não havia muita dúvida na direção aqui do planeta, não havia muita dúvida do que eram, né? Mas agora é muito anormal a situação.